estamos com o professor de Defesa e Segurança Internacional, Sandro Teixeira, que vem aqui conversar com a gente sobre esse momento de conflito, de quais seriam os limites, se é que a gente pode falar em limites, na hora de falar sobre uma guerra. Professor, bem-vindo. Obrigado, Elisa. Bom dia a você, bom dia ao Pedro e a toda a nossa audiência. Obrigado pelo convite. Obrigada pela gentileza. E Pedro Duran também aqui comigo. Bom dia, e aí, Pedro. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa conversa, para a gente compreender tudo o que está acontecendo. Professor, o direito, e até fazendo aqui uma lembrança, a própria fala do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, quando ele diz: o direito de se defender não pode ser confundido com o direito de se vingar. Nessa hora, como é que a gente compreende quem está se vingando, quem está se defendendo? É difícil chegar num equilíbrio, né, professor, visto que existem ataques dos dois lados. Sem dúvida, Elisa. Talvez a questão mais difícil nessa guerra seja, e também o fato de que a gente deve estar prestando atenção a todo momento, é justamente essa questão da espiral de ódio. Essa espiral que a gente tem visto crescendo nesse conflito, cada vez maior, com ataques feitos pelos dois lados, e sempre visando a violência contra civis, o que é algo terrível e que a gente deve protestar sempre. Eu estava vendo a programação até antes da entrada e vi que você lembrou muito bem da questão de que, embora a gente acompanhe o conflito, a gente não pode se deixar levar pelos lados e sim buscar sempre a ideia de fazer a paz, né? Isso é extremamente importante, entender essas estratégias em conflito, entender os motivos, mas também lembrar que mesmo a guerra, Elisa, ela tem limitações. Há um direito de guerra, há um direito internacional humanitário que deve ou deveria estar sendo respeitado nesse conflito e, infelizmente, a gente tem visto algumas ações que não têm respeitado esses princípios. E um detalhe que também chama atenção, essa imagem que nós estamos vendo ali, são esses mísseis no céu e também todo o sistema de defesa de Israel. O Pedro Duran está aqui com a gente, professor, para além de fazer-te uma pergunta, mostrar para a gente quais são as informações que nós temos, Pedro, em relação a esse sistema de defesa. Porque muito se fala no domo de ferro, por exemplo, mas não só isso. Isso? Existem também outras maneiras dessa defesa aérea, Pedro? Algumas que já estão funcionando e outras que estão sendo desenvolvidas por Israel. A gente tem até uma arte que mostra exatamente quais são esses sistemas, os três principais. E aí, para a gente poder trazer um pouco para o professor contar aqui para a gente, Elisa, o domo de ferro que tem um alcance mais curto de 4 a 70 quilômetros, intercepta artilharia e foguetes de curto alcance. Você tem o estilingue de Davi de médio alcance de 40 a 300 quilômetros, interceptando mísseis balísticos do curto alcance e foguetes de largo calibre. E aqui à direita, um sistema que foi bastante usado ontem, um sistema seta ou flecha, que tem longo alcance, vai até 2.400 quilômetros, justamente porque ajuda a prevenir os ataques de outros países fora de Israel, esses mísseis de longa distância. O domo de ferro, inclusive, é um dos sistemas mais tradicionais por lá, porque ele é móvel, você consegue colocar ele em diferentes locais, ele pode ser inclusive acoplado a veículos militares nessa defesa. E como a gente tem também essa ação de drones hoje em dia, esses sistemas podem ajudar a evitar não só os mísseis, como os drones também, sendo numa estratégia míssil contra míssil ou míssil contra drone. Mas o que eu queria perguntar para o professor, dentro desse sistema todo, professor, são esses investimentos em tecnologia por parte de Israel. Porque se você comparar, por exemplo, Israel com o Irã, Israel tem um exército menor, tem menos veículos militares, mas investe muito mais em tecnologia, não em homens, nem em veículos, não na parte operacional, mas nesse desenvolvimento. Até pesquisas com laser, GPS para novos sistemas. O que isso representa do ponto de vista da guerra, seja para o ataque ou para a defesa? Bom, Pedro, esse investimento em tecnologia também é porque Israel não é uma nação grande, é uma nação com quase 10 milhões de pessoas e não é uma nação que pode se dar ao luxo de perder grandes números de homens e mulheres, ambos cumprem o serviço militar obrigatório em Israel. Então existe, desde a década de 60, um forte investimento em tecnologia por parte de Israel, tecnologia militar para a defesa e tecnologia militar voltada para a precisão. Então, esses sistemas que você apresentou para o público, eles são sistemas que se complementam,
Muitas vezes as pessoas acabam falando somente do domo de ferro, mas que bom que você trouxe esses sistemas, porque eles são complementares. O domo de ferro protege naquilo que a gente chamaria de baixa altura, o estilingue de Davi naquilo que se chamaria de média altura, que seria mais ou menos até a altitude de aviões, e o sistema SETA, ele consegue, inclusive, fazer uma interceptação na atmosfera. Ele consegue, tanto que Israel fez, lá atrás, no início do conflito, uma interceptação de um míssil balístico lançado pelos Houthis do Iêmen no espaço exterior. Então, isso já dá uma amostra de como é esse investimento israelense em defesa da sua própria população e do seu próprio território. Isso também se dá porque Israel não é um país grande em território, não é um país grande em população, então cada centímetro, cada vida é extremamente preciosa para essa defesa. Então isso acaba justificando todo esse investimento. Há que se lembrar também, Pedro, que parte da ajuda militar americana, que é dada todo ano, é também convertida no investimento para esses sistemas. Então, toda pesquisa também há um apoio, tanto que o Domo de Ferro, pelo sucesso que tem tido nos abates de diversos foguetes, mísseis, drones e outros sistemas que são lançados contra Israel, agora os americanos estão querendo produzi-lo e colocá-lo em outras áreas do globo, Coreia do Sul e outras áreas de interesse. Nós seguimos aqui ao vivo às 9h52, acompanhando tudo o que ocorre neste momento em relação ao Oriente Médio. Estamos também ouvindo o professor, porque é importante que nós tenhamos sempre essa dedicação em contextualizar todo o conflito, né? Sair desse quadrado que só generaliza e trazer essa maturidade para a nossa cobertura. Por isso, agradeço mais uma vez ao professor Sandro Teixeira. Américo Martins também está conosco aqui para fazer-te uma pergunta, professor. Muito obrigado, Elisa. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Sempre muito importante a gente esclarecer esses aspectos, especialmente de defesa, numa região tão complicada como o Oriente Médio. Eu tenho uma pergunta dupla. Israel, neste momento, está envolvido em combates em 7 frentes diferentes. Cisjordânia, faixa de Gaza, Líbano, Iraque, Síria, os Houthis e agora essa 7ª frente com o Irã, já que o governo israelense promete retalhar os ataques de ontem. A pergunta dupla é a seguinte: Israel tem condições de manter por longo tempo essas 7 frentes de combate? E segundo, como os Estados Unidos estão ajudando neste momento em forma prática esse esforço de guerra de Israel? Bom, Américo, eu vou começar pela sua segunda pergunta, porque ela ajuda a responder a primeira. Os Estados Unidos têm ajudado o esforço de guerra israelense no sentido logístico e também, quando ocorrem essas ações, essas questões que ocorreram com o Irã, por exemplo, nós tivemos agora a ajuda ontem americana da defesa aérea de Israel, no espaço aéreo da Jordânia e no espaço aéreo da própria Israel. O fato de que os americanos têm dado uma forte ajuda no sentido logístico, muito se tem falado de munições, Américo, mas nós temos munições, nós temos equipamentos, nós temos até mesmo combustível para manter essas forças de Israel rodando, porque elas estão, como você muito bem colocou, num enorme ritmo de operação. É um ritmo insustentável a longo prazo, já entrando na resposta da sua segunda pergunta, mas, por outro lado, a doutrina militar israelense, né, como você prescreve a utilização das suas forças, ela sempre foi uma doutrina de rápida, decisiva e grande intensidade nos conflitos. Então, o que a gente está vendo é essa doutrina sendo empregada no seu nível máximo. Israel tem lançado ataques em diversas direções, sentindo um certo espaço de atuação um pouco ampliado, no sentido de tentar eliminar ameaças à sua própria existência. Isso é muito sintomático nos discursos das autoridades israelenses. Ontem mesmo, o Netanyahu, após o ataque, disse que todos aqueles que ameaçam a existência de Israel pagarão um preço. Então, esse motivo é sempre invocado para justificar todo esse enorme esforço. Agora, há um outro aspecto também que é importante da gente ressaltar aqui. As Forças Armadas israelenses são pequenas, né? Pequenas em nível de aquilo que a gente chamaria de soldados profissionais, militares profissionais. Então, ela trabalha muito com a figura da mobilização, cidadãos que são convocados para servir por um determinado tempo. E você tem muitos convocados, você tem mais de 200 mil convocados, e isso gera um impacto na economia israelense. Ano passado, o PIB israelense caiu 11% por causa da guerra. Então,
há um interesse também da própria sociedade israelense em terminar logo essa guerra. Então, talvez ela acabe aceitando esse alto e intenso ritmo das operações, porque ela acredita que pode trazer aí uma questão decisiva e encerrar o conflito. Porém, o que a gente está vendo, na verdade, não é uma questão decisiva, é um conflito que está se arrastando e se expandindo. A gente viu em outubro Gaza, começou a ver a questão da Cisjordânia cada vez mais crescente e complicada, envolvendo esforço das IDF, que seria uma coisa de polícia, está envolvendo as Forças Armadas lá. E agora a gente está vendo o Líbano e diversas outras direções, os Houthis do Iêmen, os ataques contra os grupos iraquianos que são coordenados pelo Irã, a autodenominada resistência iraquiana, o Hezbollah no Líbano e agora o próprio Irã. Então, realmente não é algo fácil e esse esforço de guerra não se sustenta em médio e longo prazo. Professor, eu quero trazer um pouco o seu olhar, por favor, em relação ao poderio bélico do Irã, mas no que diz respeito ao programa de desenvolvimento nuclear. Essa é uma questão que a gente costuma trazer bastante aqui com o Américo Martins, porque é um detalhe que chama muito a atenção e que mexe muito com os temores de quem acompanha um conflito como esse, de em algum momento nós vamos ver um avanço nuclear. O senhor pode explicar para a gente como é esse programa nuclear do Irã? Assim, se eles quiserem, eles podem, vamos construir uma arma nuclear, decidimos que vamos fazer. Como é que é isso, professor? Bom, Elisa, a racionalidade do Irã para construir uma arma nuclear é justamente porque quando a gente olha a geopolítica da região, a gente observa que o Irã não é um país com grandes aliados na região. Talvez o único aliado estatal na região seria, se assim a gente pode chamar, seria a Síria o governo sírio de Bashar al-Assad. E ainda assim a gente tem que lembrar que a Síria está em guerra civil, ou seja, Bashar al-Assad e seu governo não controlam todo o território sírio. Então, mesmo estando em uma posição de vantagem nesse momento, né, no conflito da guerra civil síria, é o único aliado estatal que o Irã tem. Então, todos os outros países da região veem o Irã com uma certa desconfiança e até uma certa hostilidade. E isso ajuda também a explicar por que o Irã montou esse eixo da resistência no plano externo, e no plano interno a ideia de construir um dispositivo atômico, porque seria aquilo que impediria qualquer outra nação hostil ao Irã de atacar o Irã. Esse programa se desenvolve há décadas, há um esforço contínuo do Irã nesse sentido, especialmente protegido pelos serviços de inteligência iranianos e pela Guarda Revolucionária Iraniana. Entretanto, esse mesmo programa tem sido alvo de ações israelenses para sabotá-lo, porque para Israel é muito claro que o momento em que o Irã tiver uma arma nuclear abre um precedente perigoso para a segurança de Israel. Então a gente teve, por exemplo, em 2011, a famosa operação Jogos Olímpicos, que foi uma operação conjunta Israel e Estados Unidos, que atacou as centrífugas do programa nuclear iraniano e atrasou bastante o programa, e um programa feito por Israel de assassinato de cientistas para atrasar esse programa nuclear. O Irã tem como objetivo, claro, um desenvolvimento de uma arma atômica, e esse programa anda de maneira paralela com o programa de desenvolvimento de mísseis balísticos, que seria a forma de seria a plataforma na qual você colocaria uma arma atômica. Então, é uma questão geopolítica extremamente sensível, porque para Israel envolve a própria existência do Estado de Israel, e Israel já declarou por vários primeiros ministros, não só o Netanyahu, mas Naftali Bennett e outros primeiros ministros na história recente do país, já declararam que não deixariam o Irã ter um armamento nuclear. Há também outros países da região que ficam extremamente tensos com isso, especialmente a Arábia Saudita. E há, na geopolítica do Oriente Médio, uma contestação por quem pode ser a potência regional hegemônica ali, especialmente entre Irã e Arábia Saudita. Mesmo com o acordo entre os dois mediado pela China, ainda assim, isso não deteve o programa nuclear iraniano. E face ao risco agora que o Irã enfrenta de assistir, por exemplo, embora a eleição americana esteja indefinida, um dos lados da eleição americana, que é a chapa do Partido Republicano, tem uma visão muito clara sobre como deve tratar o Irã. Então, há também um sentimento de urgência por parte do Irã de acelerar esse programa para não só enfrentar Israel, mas também tentar enfrentar os Estados Unidos nessa questão.
Teixeira, professor de Defesa e Segurança Internacional. Professor, muito bom ouvir-te, hein? Por favor, volte sempre aqui ao live, que a gente com toda certeza vai aprender muito com você. Obrigada.